Olá, hoje nós vamos responder as perguntas dos internautas. Você que deixou perguntas nas nossas redes sociais, temos mais uma videoaula. Você pergunta, Moisés responde. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, tá bom? Os links estão aqui embaixo, você pode nos acompanhar. E não esqueçam, se você ainda não fez o download gratuito do livro As 7 Dicas para Identificar o Ataque de Formigas Cortadeiras, acesse as nossas redes sociais e baixe gratuitamente, tá bom? O livro, ok? Vamos lá então. A primeira pergunta que nós temos aqui do Você Pergunta, Moisés Responde, veio do internauta cujo nome está escrito como São Paulo. Eu vou continuar falando como se ele se chamasse São Paulo. São Paulo, obrigado pela sua contribuição, pela sua participação. São Paulo, ele assistiu o vídeo sobre formigas cortadeiras. Nós estávamos coletando um formigueiro tanajura. Aí o São Paulo fez o seguinte comentário. No Nordeste, a tanajura sai em fevereiro, deixa os ovos na terra chocando e só nasce entre junho e julho. São Paulo, obrigado pela sua participação. Vamos lá. Nós comentamos que as formigas cortadeiras, elas sincronizam, adiante nós temos uma outra pergunta sobre isso, tá bom? Sincronizam o voo nupcial, ok? Esse sincronismo do voo nupcial, o voo nupcial acontece em função das condições climáticas. Obviamente, como nós estamos lidando com um país com dimensões continentais, nós temos uma diversidade de climas, uma diversidade de biomas. E o São Paulo falou aqui da região Nordeste. No vídeo que nós fizemos sobre essa coleta do formigueiro tanajura, nós informamos que a revoada aqui na região oeste da Bahia acontece nos meses de outubro para novembro, depende das chuvas. Como é que acontece? As tanajuras e os bitus que vão fazer a revoada, eles ficam prontos no formigueiro, esperando, na média, eles ficam esperando o primeiro veranico após as primeiras chuvas. Como aqui na região começa a chover começo de outubro por aí, a gente imagina que a revoada aqui aconteça final de outubro, começo de novembro. Mas para explicar melhor o que o São Paulo perguntou, veja o que é que nós trouxemos aqui. Olha só. Aqui nós temos um mapa do Brasil mostrando as regiões que estão em cores e mostrando também os estados. Nesse mapa nós fizemos, São Paulo, uma distribuição das revoadas das tanajuras, no caso das saúvas, né? Fizemos esse mapa com a revoada e agora nós vamos explicar para você. Lembrando que você falou aqui que a revoada, a tanajura sai em fevereiro. Vamos gravar esse mês, fevereiro. E que fica chocando junho e julho. Então, se for em fevereiro, junho e julho, nós temos aproximadamente 4 meses após. Então, vamos lá. Aqui, o mapa do Brasil que está aqui, nós estamos vendo. As revoadas acontecem por regiões, tá bom? Aqui vocês têm, por exemplo, a região norte e parte da região nordeste. As revoadas que acontecem neste local, nem dentro deste retângulo, as revoadas costumam acontecer sempre entre setembro e abril, ok? Então, região norte, parte da região nordeste, a revoada acontece entre setembro e abril. Porém, há uma característica um pouco diferente. Na região norte, é comum acontecer mais de uma revoada, ok? Mas vamos trabalhar aí. Essa região, a revoada acontece entre setembro e abril. Aí nós estamos na região nordeste, ou seja, uma parte da região nordeste.
Nessa parte que vocês estão vendo aí, neste retângulo, nessa parte aí, a revoada acontece entre dezembro e abril. Então, São Paulo, o que você informou aí, obviamente está correto. Que de dezembro a abril você falou que a Tanajura faz o voo em fevereiro. Então, está correto a sua informação. Está batendo com as informações científicas. O outro local que nós temos é como se fosse o centrão do Brasil. A região centro-oeste, parte da região nordeste, a região sudeste, tá bom? Nessa região, a revoada acontece entre os meses de setembro a dezembro. Observem, aonde nós estamos aqui, nós estamos na região extremo oeste da Bahia. E nós falamos que a revoada acontece entre outubro e novembro. Exatamente o que está escrito aí, entre setembro e dezembro. Então, as informações do São Paulo estão batendo. As informações sobre a região extremo oeste da Bahia também estão batendo, ok? Aí nós temos ainda mais uma região, que é a região sul, a região que está faltando. Na região sul, a revoada acontece entre junho e dezembro, ok? Então, São Paulo e meus prezados e minhas prezadas, vocês estão vendo aí o mapa do Brasil, onde vocês podem visualizar em qual época do ano acontece a revoada, ok? Recapitulando, região norte e parte da região nordeste, a revoada acontece entre setembro e abril. Uma parte da região nordeste de dezembro a abril. São Paulo falou que isso acontece lá na região dele em fevereiro, tá ok? Eu falei para vocês que aquele formigueiro Tanajura que nós coletamos, a revoada aconteceu em outubro, então está batendo entre setembro e dezembro. E aqui, por último, não menos importante, a região sul, onde a revoada acontece de junho a dezembro, ok? Bom, São Paulo ainda fez um outro comentário que ela fica chocando. São Paulo, nós não vamos usar essa palavra chocando, tá bom? Porque chocada é uma ideia de ave, ok? Aí, no caso, a Tanajura, que já virou rainha, ovipositor, e lembre que nós falamos, após a Tanajura descer ao solo, o limite mínimo para abrir o formigueiro são de 2 meses. E o limite máximo para abrir o formigueiro são 4 meses, 120 dias. São Paulo falou que a revoada acontece em fevereiro e que ele vê surgir as formigas em junho. Então, se a revoada acontece em fevereiro, São Paulo, nós temos março, abril, maio e junho. Então, as suas informações, eu agradeço, estão perfeitamente, tá bom? Coerente com as informações científicas, tá bom? São Paulo, obrigado pela participação. Muito boa a sua pergunta. A outra pergunta que nós temos aqui, tá bom? É a pergunta do nosso internauta Toshiro Kono. O Toshiro, ele assistiu a videoaula sobre formigas cortadeiras, onde nós falamos, formiga cresce? E nós elaboramos a pergunta, sim ou não. Aí o Toshiro fez o seguinte comentário, e no caso da formiga, ao deixar o seu exoesqueleto, não seria uma metamorfose da fase de pupa para a fase final? Assim como acontece com a cigarra e outros insetos? É o que ele viu no filme. Cigarra também deixa o seu exoesqueleto apenas uma vez na sua vida de 8 anos. Toshiro, muito obrigado pela sua pergunta, mas eu queria responder ela por partes. Primeiro, e no caso da formiga, ao deixar o seu exoesqueleto, não seria uma metamorfose da fase de pupa para a fase final? Toshiro, a resposta é não. A pupa, ela já tem o formato do adulto, então a metamorfose acontece, Toshiro, da larva para a pupa, ok? Da pupa para o adulto
se você lembrar do vídeo, a pupa já apresenta o mesmo formato do adulto. Então, eu imagino que, como já esteja no mesmo formato pupa e adulto, aí não tem metamorfose. A metamorfose principal acontece da larva para a pupa. Você precisa entender o seguinte, Toshiro e nossos colegas internautas. A metamorfose, ela é um fenômeno que acontece, tá bom? Na maioria dos insetos. Todos os insetos sofrem metamorfose. Um sofre metamorfose completa, o outro metamorfose incompleta. No caso da formiga aí, Toshiro, você tem que entender que a metamorfose principal que acontece é da larva para a pupa, porque a pupa já tem o formato do adulto, assim, ok? Aí você coloca, assim como acontece com a cigarra e outros. Não, Toshiro, não. A metamorfose da cigarra que nós estamos falando, ela já está adulta. Então, eu poderia comparar a metamorfose da cigarra adulta com a metamorfose da formiga adulta, coisa que não acontece. Então, a formiga adulta não sofre metamorfose. A cigarra adulta, sim, sofre metamorfose. Ok? Combinado, Toshiro? Obrigado pela sua participação, tá bom? Bom, nesse mesmo vídeo, nós temos um comentário do Darcy Barros Costa. Ele fez a seguinte pergunta, abre aspas, por que as tanajuras sumiram? Fecha aspas. Darcy, você precisa entender o seguinte, as tanajuras não sumiram. O que pode ter sumido é a percepção que você tinha das formigas. Você pode estar em um local onde o controle de formiga tenha sido mais intenso, ou você pode estar no local onde o grau de industrialização é maior, a construção de casas é maior, você tem menos acesso às áreas urbanas, às áreas de matas, às áreas de cerrado, às áreas de jardinagem. Então, o que acontece é que pode ser que em um determinado bairro, por exemplo, tenha tido uma alta concentração de casas. Então isso, obviamente, reduz a quantidade de formigueiros. Se reduz a quantidade de formigueiros, reduz a quantidade de tanajuras. Então, Darcy, as tanajuras não sumiram, tá bom? O que pode ter reduzido é a quantidade de formigueiro em determinadas áreas, ou a sua percepção não está aguçada para esse ponto, tá bom? Mas não sumiram, tá bom, Darcy? Obrigado pela sua participação. Agora, nós temos uma pergunta de um professor Júlio Nogueira. Professor Júlio, muito obrigado pela sua participação, tá bom? O professor Júlio fez um comentário baseado no vídeo Formigas Cortadeiras, como surge um formigueiro, tá bom? E o professor Júlio fez a seguinte pergunta, abre aspas, como se dá o sincronismo entre as formigas de formigueiros diferentes e distantes? Fecha aspas. Bom, essa pergunta, professor Júlio, ela é uma pergunta que nós poderíamos ficar aqui falando dela por praticamente horas, tá bom? Essas informações estarão bem mais detalhadas, tá bom, no nosso curso. Porém, eu vou resumir algumas informações aqui, ok? Baseado no que o senhor escreveu. Como se dá o sincronismo entre as formigas de formigueiros diferentes? Primeiro, quando o senhor fala formiga de formigueiro diferentes, eu estou imaginando que são da mesma espécie, ok? Então vamos imaginar, já que o cruzamento só pode acontecer entre indivíduos da mesma espécie. Então eu estou imaginando, por exemplo, que seja entre formigueiros de saúva-limão. E eles estão em locais diferentes. Professor Júlio, vamos recapitular um pouco. Por que acontece a revoada?
Por que acontece a revoada? Lembrando, no formigueiro, só quem coloca ovos é a rainha. Todo mundo dentro de um formigueiro é filho, filha da rainha. Então, soldado, cortadeira, jardineira, escoteira, tanajura, bitu, todo mundo, todos são filhos de apenas um indivíduo, no caso, a rainha. Ok, professor? Se todos são filhos de uma rainha, todos são irmãos. Ok? Todos são irmãos. Todos sendo irmãos, não há porque no sincronismo do voo, um formigueiro voar sozinho. Se um formigueiro voar sozinho, normalmente numa formigueira de saúva-limão, acontece entre 3.500 formigas tanajuras e entre 12 a 14 mil bitus. Então, 12 a 14 mil machos e vamos colocar 4 mil fêmeas. Professor Júlio, se um formigueiro decidir voar sozinho, o que é que vai acontecer? Vão cruzar irmãos com irmãs. E aí a espécie seguramente já teria degenerado. E como é que acontece esse sincronismo de um formigueiro que está a 10 metros, 50 metros, 100 metros, 500 metros, 1 quilômetro ou mais? Como é que isso acontece? Professor, nós não sabemos como é que isso acontece, mas nós sabemos que para que este fenômeno aconteça, é necessário que haja alguns fatores climáticos. Por exemplo, a velocidade do vento não pode ser muito forte, mas também não pode ser muito fraca, porque elas têm que dispersar, ok? Segundo, o tempo não pode estar chovendo, ok? Se estiver chovendo, atrapalha a revoada, porque ela precisa do sol para se guiar. Isso você... Terceiro, não pode ser muito quente nem muito frio. Quarto, a umidade relativa não pode ser muito baixa, mas também não pode ser extremamente alta a ponto de chover. Então, vejam, professor, que é preciso que haja uma coincidência de fatores climáticos, até onde nós sabemos. Agora, qual dia isso vai acontecer? Nós não sabemos qual dia, mas elas sabem. Por que que elas sabem? Porque a partir do momento que as tanajuras, que são as fêmeas, e os bitus, que são os machos, estão prontos no formigueiro para voar, eles ficam esperando justamente esse sincronismo acontecer. Pode acontecer uma pré-revoada antes? Acontece sim, uma pré-revoada. Mas a revoada forte acontece quando esses fenômenos acontecem, ok? Então, professor, nós não sabemos o dia que isso vai acontecer, mas nós sabemos o motivo e elas sabem também quando isso vai acontecer, ok? Professor, obrigado pela sua contribuição. Bom, agora nós temos uma pergunta bem interessante do Clóvis Scarlett Júnior. É a segunda vez que este internauta participa. O senhor Clóvis, muito obrigado pela sua participação, entendeu? Continue emitindo novas discussões para a gente, novas perguntas. O Clóvis, ele viu um vídeo onde tem formigas cortadeiras se reconhecendo. É uma trilha com as formigas andando. Então, essa trilha é uma trilha marcada quimicamente com o feromônio, tá bom? E também as formigas se comunicam através do toque. Aí o Clóvis faz a seguinte pergunta, abre aspas. Moisés, bom dia. Sabe dizer a composição do feromônio? Bom, Clóvis, como você viu o formigueiro com as formigas andando, eu imagino que você esteja se referindo ao feromônio de trilha. Então eu vou responder essa sua pergunta
baseado no feromônio de trilha. Existem outros feromônios? Sim, existem outros feromônios envolvidos na formiga cortadeira. Feromônio de alarme, por exemplo, é um outro feromônio. Mas como você perguntou sobre o vídeo foi sobre trilha, eu vou responder explicitamente sobre o feromônio de trilha, ok? Bom, Clóvis, primeiro nós temos que entender o seguinte, existe um termo técnico chamado quimiotropotaxia. Parece um nome feio, mas esse nome é um fenômeno pelo qual as formigas conseguem identificar o cheiro que está impregnado no chão. Como é esse cheiro? Clóvis, quando uma formiga vai fazer o reconhecimento de uma planta, ela marca o caminho. E aí, esse caminho posteriormente é limpo fisicamente e ele é impregnado com um odor. Esse odor é um feromônio de trilha. Este feromônio de trilha, ele é constantemente, tá bom? É colocado na trilha. Por quê? Como ele é um cheiro, ele vai subir, ele tende a ir para a atmosfera. Então, é necessário que a formiga, ao ir e voltar, lembrando, o feromônio de trilha não tem polaridade. A formiga não sabe se ela está indo ou voltando, ok? Esse fenômeno de quimiotropotaxia, eu vou explicar para você, Clóvis, baseado no feromônio de trilha da saúva-limão, Atta sexdem rubropilosa. Bom, o feromônio de trilha da saúva-limão, ele tem um componente principal e um componente secundário. Eu trouxe aqui, Clóvis, para você a fórmula química do componente principal do feromônio de trilha, tá bom? Da saúva-limão. Esse composto químico chama-se, tá aí, ó, feromônio de trilha, chama-se 3-etil-2,5-dimetilpirazina. Este composto, ele é tão eficiente, Clóvis, tão eficiente, que para você ter uma ideia da eficiência deste composto, se nós conseguirmos sintetizar, e já foi feito, se nós pegarmos 0,33 miligramas deste feromônio, se você pegar 1 grama deste feromônio, dividir em 1000 e depois você pegar essa parte ainda, 0,33 dessa parte. 0,33 miligramas deste feromônio, Clóvis, acredite, dá para fazer uma trilha em volta do globo terrestre, para você ter uma ideia da eficiência disso. Ok? Bom, o que é que esse feromônio tem de interessante? Primeiro, eu trouxe aqui para vocês algumas informações do livro, tá bom? Da professora Terezinha. Na verdade, esse livro foi editado pela professora Terezinha, tá bom? Cada capítulo tem os seus autores. E esse capítulo aqui é muito interessante, falando sobre feromônio, tá bom? E eu vou ler para você, Clóvis, e para os nossos internautas algumas coisas. Por exemplo, o feromônio de trilha é uma mistura de substâncias depositadas sobre uma superfície por um primeiro indivíduo e detectado por outros indivíduos da mesma espécie. Lembre que eu comentei para vocês que feromônio é um composto espécie específico, ou seja, é produzido por um indivíduo de uma espécie e reconhecido por outro indivíduo da mesma espécie, ok? Esse feromônio, a primeira ideia deles foi em 1779, tá bom? E olha que interessante, esse feromônio é produzido pela glândula de veneno, ok?
E mais interessante ainda, esse composto químico, ele é um líquido claro, viscoso e fortemente alcalino que se solidifica assim que é depositado sobre a superfície pela extremidade do ferrão. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui algumas informações muito interessantes sobre feromônio de trilha. Ok, Clóvis? Então, eu trouxe para você essa informação que você me pediu. Então, a resposta é: qual é a composição desse feromônio? 3-etil, 2,5-dimetilpirazina. Existe outros feromônios de trilha? Sim. Outras espécies existem outros feromônios, tá bom? Ok? Clóvis, muito obrigado pela sua participação e continue enviando perguntas. Bom, agora nós temos aqui uma pergunta que foi de um vídeo do YouTube. Não confunda cupinzeiro com formigueiro. Quem escreveu foi Elina Longatti. Está escrito: esses cupins não comem madeira? São outros tipos? Elina, obrigado pela sua participação. Bom, o que eu coloquei nesse vídeo foi a ideia de que você encontra cupinzeiro que tem terra solta. E você não deve confundir o cupinzeiro de terra solta com formigueiro. Aí você perguntou: esses cupins que eu mostrei no vídeo comem madeira? Não comem madeira? A resposta, Elina, é não. Estes cupins que você está falando, eles não são cupins de madeira sólida. Eles comem celulose, mas não comem madeira sólida. Isso é um cupim do gênero Sintermes. Mais informações sobre este cupim você pode encontrar, Elina e demais colegas, vocês podem encontrar no vídeo do Senar. O Senar tem 3 videoaulas sobre cupins. É só vocês acessarem aqui embaixo, ó, e vocês vão encontrar 3 aulas que eu gravei para o Senar. 3 aulas sobre cupins. E lá, Elina, você vai encontrar mais informações. Aí você me pergunta: esses cupins não comem madeira? São de outros tipos? Sim, são de outros tipos. Existe uma diversidade de cupins. Existe cupim de madeira úmida, existe cupim de madeira seca. Por exemplo, aqueles cupins, aquele pó que a gente encontra em nossa casa, embaixo de algum móvel, aquele pó que nós encontramos, acredite, Elina, aquele pó são as fezes dos cupins de madeira seca. Ali é um outro tipo de cupim. Aqueles cupins que a gente encontra nas árvores, que muita gente chama de cupim cabeça de negro, que é uma colônia escura, é um outro tipo de cupim. Esse que você está vendo aí é um cupim de solo, ok? Combinado? Mais informações vocês acessam no link do Senar. Ok, Elina? Muito obrigado pela participação. Bom, pessoal, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Está aí o nosso site moisespedreira.com.br. Tem também no Facebook, tem no YouTube, no Instagram e no LinkedIn, ok? Bom, agradecer a atenção de vocês e continue nos prestigiando no nosso canal, tá bom? Enviem perguntas que as perguntas serão oportunamente respondidas. Um grande abraço e obrigado a todos.